Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que legal vocês aqui comigo de novo para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos estudar sobre causas e consequências do agravamento do efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? Estão lembrados? Nós já falamos sobre isso na aula anterior, mas vamos lembrar um pouquinho. A temperatura da Terra gira em torno de 15 graus centígrados. Isso acontece por causa do fenômeno chamado efeito estufa. Mas o que é esse efeito? É um processo que ocorre de forma natural. Durante o dia, a parte da energia solar é captada pela superfície da Terra e absorvida. Outra parte retoma para o espaço. Os gases, como o dióxido de carbono e o metano, que existem naturalmente na atmosfera, formam uma camada como se fosse uma capa protetora que impede a saída da parte dessa energia solar que retornaria para o espaço. Isso evita o esfriamento e permite que a Terra mantenha uma temperatura adequada. Então, o que é o efeito estufa? É a Terra ter uma temperatura adequada à nossa saúde, à nossa vida aqui. Se esse efeito, o efeito estufa, não existisse, a temperatura da Terra variaria muito ao longo do dia e a temperatura média do planeta seria muito mais baixa. No livro de ciências, na página 86, vocês podem acompanhar comigo esta imagem. Essa imagem mostra como ocorre o efeito estufa. Você já sabe que é importante existir esse efeito estufa em temperatura adequada para a manutenção da vida terrestre. No entanto, o aumento de gases poluentes lançado na atmosfera, especialmente o CO2, em decorrência das atividades humanas. De onde vem esse gás? Esse gás vem da queimada de floresta para abrir espaço para pastagens, ou a queima de combustíveis utilizados em veículos, como a gasolina e o óleo diesel. Tudo isso tem interferido no processo natural do efeito estufa. Isso ocorre porque o acúmulo dos gases poluentes na atmosfera provoca um aumento da capa protetora natural da Terra. Esse aumento interfere no efeito estufa, de forma que a temperatura no planeta se eleva. Atualmente, esse fenômeno é conhecido como aquecimento global. Os estudos científicos indicam que grande parte do aquecimento global acontece de fato por causa de atividades humanas que trazem prejuízo ao meio ambiente. Infelizmente, o homem, ao invés de cuidar do que Deus deixou para ele vem destruindo. O escapamento dos carros, aquele gás, aquela fumaça que sai dali, são gases poluentes, poluem o ar e acaba prejudicando também o efeito estufa que causa o aquecimento global. Na página 87, vocês podem ver aí este gráfico. Esse gráfico mostra os principais gases poluentes lançados na atmosfera. Vocês agora vão fazer uma atividade e vão falar para mim lá no grupo do WhatsApp o que você pode fazer para evitar o lançamento desses gases na atmosfera. Vocês estão vendo aí o ozônio, dióxido nitroso, metano, CFC, que nós já conversamos sobre esse tipo de gás, dióxido de carbono. Então eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho e me dissessem como nós podemos fazer para evitar a poluição do ar. Ainda na página 87, nós vamos aí um gráfico. Gases poluentes que aumentam o efeito estufa e principais causas do uso desses gases. Por exemplo, o gás carbônico, dióxido de carbono. O que acontece? Qual é a principal causa desse gás na natureza? Resulta da queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e derivados e do desmatamento. E o óxido nitroso? Quais são as causas dele na natureza?
produzido pela combustão da madeira e de combustíveis fósseis, pela decomposição de fertilizantes químicos e por bactérias. Ozônio, originado da poluição dos solos provocada pelas fábricas, refinarias de petróleo e por veículos. E o CFC, são usados em aerossóis, motores de aviões, plásticos e solventes utilizados na indústria eletrônica. E o gás metano? Ele é produzido por campos de arroz, pântanos, gado, decomposição da matéria orgânica, aterros sanitários e lixões. O que é combustível fóssil? É o material formado pela decomposição da matéria orgânica em um processo que leva muitos anos. Vamos conhecer o que significa o aquecimento global? Então, o que é o aquecimento global? Você já tem informações suficientes para me dar essa resposta. Vimos que os maiores responsáveis pelo aquecimento global da Terra são as ações dos seres humanos. Esse fenômeno climático indica um aumento da temperatura média da superfície terrestre. Mas como isso acontece? O acúmulo de gases poluentes lançado na atmosfera forma uma barreira que impede a saída dos raios solares da superfície terrestre. Dessa forma, o calor fica preso na superfície da Terra, o que causa o aumento da temperatura, gerando o aquecimento global. Bom, meus amores, agora com a explicação que vocês têm, vocês vão às atividades agora, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.